Estamos no mês de junho, época do quê? Festa junina! Eita. São João, você curte uma festinha junina, Lê? Quentão, Paçoquinha, milho, pipoca, maçã do amor. cara. Eu adoro pescaria, prisão, barraca do beijo. Barraca do beijo. Eu gosto muito de uma festa junina, tenho certeza que você aí também gosta. Diga aí pra gente se vocês são da festa junina ou não. Mas eu tenho certeza também que vocês que estão aqui adoram o papel jornal e adoram as curiosidades que o Ale traz, baseadas na coleção fantástica que ele tem. Hoje a gente vai trazer pra vocês um gibi de São João, especial de São João, que por acaso é um dos quadrinhos mais raros do Brasil, que chega hoje a custar uma pequena fortuna. O Alexandre tem na coleção, vai mostrar tudo pra vocês, então espera a vinheta e vamos que vamos. Danielzinho, então, gibi de São João. Gibi de São João, Já Alexandre. viu desse pessoalmente? Não vi, eu sei mais ou menos da lenda, porque você comentou comigo certa feita, mas eu ainda não vi pessoalmente. Eu tô muito curioso. E que recorte é esse? Um gibi de São João, o que é isso? Gibi extremamente raro. Talvez um dos 5 gibis mais raros aí do país. É difícil você quantificar, né? Um dos mais caros também. Dificilmente você vai ver algum na internet. Nesse momento até tem uma venda. A gente vai falar. Espera um minuto, você tá ouvindo alguma coisa? Ô, seus O favores. ar-condicionado? Não, uma peraí. coisa esquisita. Parece a voz do Bruno. Isso, ouvindo? sou eu. Eu tô ouvindo. Você não tá ouvindo? Vocês não estão me ouvindo? Claro que tô. Presta atenção. Claro que tô. Estranho, Vou né? invadir. Negócio esquisito, mas que sensação Eu tô ruim. aqui, O que presta O que atenção. tá acontecendo, Alexandre? O que tá acontecendo, Alexandre? Ah, eu tive que invadir aqui a gravação do Daniel e do Alexandre, porque eu tenho um recado muito importante pra passar pra vocês da nossa parceira NordVPN, que tá com uma promoção espetacular. Quem não assina é agora ou nunca, tem que aproveitar, que realmente é uma promoção e tanto. E quem usa a NordVPN não corre o risco de ter a gravação invadida. Igual eu fiz com os dois, olha a carinha dos dois. Ó a cara. É cara de que tem NordVPN, porque não marca a touca, mas só esqueceu de ativar aí a cara lá. Ale, Drãozinho, se tivesse ativado a NordVPN, eu não tinha invadido aqui, tá bom? Porque a NordVPN criptografa todos os seus dados. Então, se tem gente mal intencionada querendo aplicar golpe em você, usufruindo dos dados que você deixa na internet enquanto navega, agora não vai conseguir mais. Porque na NordVPN você fica com total segurança, navegando com privacidade, tudo criptografado. E você consegue se conectar em qualquer servidor do mundo, podendo fazer parecer que você está, por exemplo, nos Estados Unidos. Não que isso vá ser visível para um possível hacker aí. Não, mas você pode usufruir, por exemplo, de conteúdo exclusivo de quem está conectado nos Estados Unidos. Conteúdo exclusivo de quem está conectado no Japão, né, na Europa, e por aí vai. Até quando você viaja e tá fora do país, você pode se conectar dizendo que tá aqui no Brasil e você pode acessar o Netflix do Brasil, por exemplo. Suas coisas do Brasil ficam certinha pra você quando você tá fora. Mas, claro, a principal vantagem da NordVPN é a segurança. E qual é a promoção que tá rolando agora? Ó, realmente uma promoção, tempo limitado, só até dia 16 de julho, tá? Você vai conseguir, escolhendo o plano de 2 anos da NordVPN, vai direto no de 2 anos, você vai ganhar 4 meses extra de NordVPN, ou seja, você vai ter 2 anos e 4 meses, vai pagar por 2 e vai ganhar mais 4 meses. Você vai poder pegar mais do que 72% de desconto e ainda vai receber junto um gift card do iFood. A depender do plano que você vai escolher, e tem 3 possíveis planos para você aí, você ganha um gift card de até R$ 99 para gastar no aplicativo do iFood. É um gift card iFood para você que assinar NordVPN, só até dia 16 de julho. Então aproveita agora, o link tá aqui na descrição, nordvpn.com/pipoca e nanquim, tá bom? Tem o QR Code aqui na tela para vocês também, aponta aí, já vai direto e faz, tá bom? Aproveita e coloca em todos os seus aparelhos, eu tenho no celular, tenho no meu tablet, tenho no meu notebook, tenho no computador, você coloca em todos. Não vai acontecer comigo isso que tá acontecendo com os dois aí, ó. Olha lá, ó. Eles nem sabem que eu invadi aqui, tá vendo? Mas foi por uma boa causa, tá bom? Agora deixo vocês com o Daniel e o Alexandre aí. Obrigado, NordVPN. Vamos lá.
Muito obrigado pelo recado, Draguinho. Fica aí a recomendação para todos vocês da NordVPN. Agora vamos voltar ao assunto. O Bruno conseguiu hackear nosso canal. Você viu que safado? Mesmo quando ele não tá participando da pauta, ele dá um jeito de aparecer aqui. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos falar de coisa séria agora, que é gibi. Gibi, né? De São João. NordVPN é sério também. Vamos falar de gibi de São João. E vira e mexe a gente fala de gibi aqui como quadrinho, né? Porque virou alcunha de qualquer quadrinho, qualquer história em quadrinho mesmo. Só que hoje a gente vai falar do gibi mesmo, né? É, exatamente. Galera, rapidamente, só para vocês entenderem isso, existia a revista Gibi, que foi publicada pela editora O Globo, lá atrás, né? E acabou se tornando um marco da publicação nacional. Fez tanto, mas tanto sucesso, a ponto dos quadrinhos serem identificados com o nome Gibi, né? Isso até merecia um papel jornal, porque tem uma história tão interessante em torno do nome. Então essa história pode ser contada muito mais a fundo, acho que num outro papel jornal específico da revista Gibi. Mas foi isso. Hoje você abre um dicionário, provavelmente você vai ver lá Gibi, sinônimo, revistas em quadrinhos, né? Estamos falando aí de quase um século depois. A revista fez muito sucesso. Em dado momento, os caras tiveram ideias de fazer edições especiais. Então, as coleções mais famosas eram os almanacs, claro, o almanac do Gibi, e as edições de Natal. Edições de Natal também eu vou fazer um dia um especial aqui, que acho que foram 8 ou 9 edições de Natal, que saía sempre no final do ano. E em um momento, em 1942, a editora O Globo decidiu lançar o Gibi de São João. Para aproveitar a data comemorativa. Vendia bem no Natal, por que não vai vender bem na festa junina? Na verdade, as de Natal até vieram depois. Ah, depois? Depois. Essa de São João foi a única que foi lançada. Só nesse ano? Quando foi? Ano. 1942. 42. 1942, exatamente. Então deve ter vendido muito bem, né? Porque só lançaram em uma ocasião, né? Não entendo por que não lançaram outras. Naquela época, essas edições especiais, elas eram de extremo luxo, elas eram capa dura, como vocês vão ver já, né? E era feito muito alarde em cima da publicação. Tanto alarde que, para começar o nosso papel jornal aqui, eu trouxe uma das minhas muitas pastas de Globo Juvenil. Tá. Né? O Globo Juvenil era o periódico principal, né? Que a editora O Globo começou lançando o Globo Juvenil para competir com o suplemento juvenil, que era do Adolfo Eisen, né? Começou lá em 37. E aqui em 42, né? Eu guardo nessas pastas aqui formato A3, porque é periódico, papel quebradiço, né? Então é muito fácil de você perder isso daqui. Pô, fica muito bom, hein? Fica muito bom, só que ocupa muito espaço. Sim, ocupa muito espaço. Esse é um problema. Ou uma revista, só uma curiosidade paralela aqui, uma história do Charlie Chan. A gente mencionou esse personagem recentemente, quando abrimos a pré-venda do Bom Asiático aqui, que foi inspiração para o quadrinho que a gente lançou recentemente. Vamos deixar o link na descrição aí, que é sensacional. Pô, é sensacional, e não foi programado, hein? Pois a gente tá virando mestre já. Mas o Charlie Chan, como a gente mencionou no Bom Asiático, ele era uma das atrações principais aí do Globo Juvenil. Mas vamos direto aqui. Por que eu estou mostrando isso? Porque as editoras, eles utilizavam as suas publicações como propaganda para as edições especiais. Tá, entendi. Então aqui, ó, no Globo Juvenil 780, de 18 de junho, eles anunciam sábado, edição de São João de Gibi. Ó, tá vendo as crianças numa ciranda aqui. Aí já tem o número de páginas e o preço. A Grande Maravilha de 1942. Olha só! Na capa mesmo, a propaganda já vem na capa. Na capa. Agora, com muito cuidado, vamos tirar ela aqui. Nossa, Alexandre, tá perfeita essa coleção, tudo bastante novinho. Cuidadinha mesmo. E ó, quando você vira aqui, você tem, ó, um dos grandes acontecimentos de 1942. Surgirá no sábado próximo a edição de São João de Gibi. 260 páginas encadenadas e multicoloridas. Aí eles já colocam tudo que vai ter, todos os personagens, aqui. Um oásis de alegria e de calma nas preocupações do momento presente. Por que eles falam isso? Porque estava rolando a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, eles fazem essa pontuação. Essa é a edição 780, Charlie Chan de novo. De novo. E na edição 781, que era o próprio sábado, atenção garotada. Hoje, nos jornaleiros, edição de São João Gibi. 260 páginas encadernadas. Olha só, caramba, eu não sabia que eles usavam a capa para fazer propaganda de uma edição que estava saindo, assim. Que doideira, Alexandre. Muito legal, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Espetacular essa curiosidade. O que nos leva para a publicação em si, né? Eu não vou tirar essa daqui do plástico, essa aqui, tirar uma já é suficiente, né? Pelo menos por enquanto. Boa. Deixa eu ver essa coisa aí. Olha só,
Nossa, que gibi luxuoso. Pois é. Capa dura, grossão. Olha só. Pô, é muito melhor do que eu tava imaginando. Muito louco, né? Putz, a vida, a gente tá acostumado às vezes com umas revistonas maiores, né? Às vezes colorida e tal, com capa melhor. Só que eu não sabia que era capa dura nesse capricho. Capa dura. Isso é original, não é? Isso é original. Não foi tipo retrabalhado depois, sei lá, pegaram a capa e recriaram pra fazer. Não, né? isso Saiu é original. Assim. Olha a guarda dele, que bonito. Nossa, bonito pra caramba, bicho. E agora, cabe dizer que por que essa revista é um dos quadrinhos mais caros e mais raros no Brasil. A capa é a mesma que eles anunciaram na Ciranda das Crianças. É diferente aqui, o desenho, só que a coisa é a mesma, né? A ideia é a mesma, coisinha, né? Aí tem essa menina aqui em destaque, soltando umas espoletas ali, um negocinho, né? Esses brilhinhos aqui. Uma coisa meio sininho, né? Como é que é o nome disso? Tinha muito isso quando a gente era criança, né? Estralinho, pode uns negocinhos assim, né? Olha só, puta, que edição caprichada, bicho. Não tem quarta capa com texto demais, assim, de propaganda, nada, né? Super sóbria, né? Capa, logotipo, é que leiam sempre gibi e o Globo Juvenil. Eu acho que eles entendiam isso como uma publicação de luxo mesmo. Com certeza. Então tem lá uma guarda bonita e tudo. É um papel diferenciado do papel que vinha no Globo Juvenil e que vinha na revista Gibi, né? Aliás, a própria revista Gibi também fez anúncios desse lançamento, mas infelizmente essas edições eu não tenho. Certo. A gente cola a capa aí pro pessoal ver. Olha, eu tô de cara. E vinha também essa meia casaca? Isso aqui é original também? É original também. Não foi você que colocou pra reforçar nada? Isso aqui já veio? Não, eu não coloquei pra reforçar. Todas as edições do Gibi de Natal e muitos dos almanacs que eu tenho vêm com essa meia casaca. Caramba! Só se alguém lá atrás colocava isso daí pra reforçar. Tá. Né? Mas todas as edições que eu vi até hoje são assim. Então, acredito que seja do original mesmo. Nossa, que bela edição, hein? E como eu disse, não é tão fácil assim você ver uma edição dessas hoje em dia, porque acabou sendo uma das mais raras mesmo. Por que isso? Por que isso? Quanto custa isso aqui que eu tô segurando na minha mão agora? Olha, nesse momento... Eu devo me preocupar? Deve. Nesse momento, eu diria que tem uma edição à venda na internet. Se você for na Loja Rica, que tem muitos quadrinhos antigos, eles têm um quadrinho à venda. Sabe quanto que tá? Não. Jéssica, põe esse print aí na tela. Olha o valor. R$13.500. Puta que eu pariu. Um gibi de R$13.000. É preço de arte original aí, de grandes mestres e tal. É uma paulada. R$13.500 isso daqui. Assim, né? Eu não vou perguntar quanto você pagou nisso. Eu comprei faz tempo, né? Eu não vou te comprometer perante o público, perante a esposa e familiares e tudo mais. Mas, Alexandre, que isso? Acho que eu nunca vi um gibi tão caro. Digamos assim, né? É aquela velha história. O negócio sai consolidado quando você tem um comprador. Mas isso indica que o gibi é muito caro. Sim. Digamos que comprar esse gibi hoje em dia por 6 ou 7 mil reais, que já é um valor bastante elevado, seria uma barbada. Até porque, tirando esse da Rica, dificilmente você vai ver outro à venda. É muito, muito difícil de aparecer. Meu Deus. Justamente, talvez, por essa lenda que eu vou contar agora. A gente tem algumas lendas aí no colecionismo nacional e esse quadro aí, o Papel Jornal, ajuda a preservar essas memórias. Se é verdade ou não, galera, eu não sei, mas é uma história maravilhosa. Nós temos um dos maiores, talvez por muita gente tido como o maior colecionador da história do Brasil. Alexandre Calari. Mas eu não arranho o dedinho, né? Mesmo hoje tem muitos caras muito maiores do que eu, mas esse cara era um colecionador colossal, que era o Valdo Vieira. Tá. E o Valdo Vieira foi uma personalidade importante, inclusive aqui no Brasil, porque ele foi um dos divulgadores, um dos promotores do espiritismo aqui, ao lado do próprio Chico Xavier. No início deles, eles promoviam muito o espiritismo, depois ele acabou discordando, então algumas discordâncias com o Chico, e se afastou um pouco da doutrina. Tá. Eu não conheço direito os pormenores dessa história, é o que é de senso comum. Tá. Né? E ele era um grande colecionador de quadrinhos. Hoje, a maior parte da coleção dele está num instituto lá no Paraná, né, já está há muitos anos lá. Parte dessa coleção foi, na verdade, desviada, né? Alguma coisa foi vendida e tal, muita coisa foi vendida lá no Rio de Janeiro, isso há muitos e muitos anos, mas o grosso da coleção está lá. Qual é a relevância do Valdo Vieira na história? E agora entra a lenda, né? Supostamente, o Valdo Vieira queria fazer um laboratório. Ele queria transformar, já naquela época, nos anos 40, ele queria transformar um quadrinho em algo raro. Tava especulando. Então ele falou assim, olha, eu tenho esse gibi de São João, que foi, como a gente viu, alardeado como a maravilha do ano pela editora O Globo e tal, isso aqui lá. Então eu vou pegar e vou adquirir a maior quantidade possível de edições dessa tiragem, né? Então tudo que eu ver do gibi
de São João eu vou comprar e eu vou destruir a maior parte do que eu comprar. Não é possível. Por que isso? Essa é a lenda. E o tamanho disso? Porque é o Brasil, né? Isso aqui é distribuído no Brasil inteiro, né? Essa é a lenda. Então, foi comprando. Falava que ele pedia, ele se correspondia com as pessoas, com outros colecionadores, e ele pedia que as pessoas fossem comprando, enviassem pra ele, e ele ia destruindo. Aí ele foi fazendo fogueiras de São João, assim. Todo São João ele ia lá fazer uma fogueira de gibi. Que isso? Essa lenda, vários colecionadores de época, né, que conviveram com o Valdo, relatavam isso, né, diziam que realmente, de fato, ele destruiu essas edições, e pelo menos um profissional da indústria, que foi o Ota, também falava isso abertamente, que ele fazia isso daí, né? Caramba! Com qual propósito? Olha, se eu destruir uma grande quantidade desses gibis, automaticamente os outros vão ficar mais raros, para um dia eles valerem muito. Que plano maluco, plano de vilão de quadrinho mesmo, né? Não parece uma coisa que, sei lá, Lex Luthor pensaria assim, vou destruir todo o resto porque só eu vou ter um e tal. Que doideira, cara! Agora, é uma lenda, né? A gente não sabe se é verdade ou não, mas é uma história muito bacana, muito louca de ser contada. Minha opinião pessoal, eu acho difícil que seja verdade. Sim, até porque se o cara colecionou por tanto tempo, era tão apaixonado assim, um dos maiores colecionadores do Brasil, possivelmente do mundo, claro, né? Estamos falando, né, desse país gigantesco. Se ele era o maior colecionador do Brasil, ele amava quadrinhos em geral, aliás. Não tem como você chegar nesse nível sem amar gibi, sem amar quadrinho. Então o cara não vai comprar as coisas para destruir, né, cara? É meio... Esse é o meu primeiro ponto. Né? Esse é o meu primeiro ponto. Eu não acho que um grande colecionador destruiria quadrinhos. Também acho que não. O segundo ponto é que em 1942 é meio impraticável você fazer isso. Primeiro que as tiragens eram grandes. Pois é o que eu falei, distribuído no Brasil inteiro, né? Não estamos falando de hoje em dia que a gente faz, sei lá, 5, 6 mil exemplares. Quanto que era uma tiragem de gibi, edição especial da Globo? Olha, Globo Juvenil e a revista Gibi tinham tiragem de jornal, então eram milhares e milhares. Mesmo que essas edições especiais tivessem uma tiragem limitada, que fosse 5 mil exemplares. Não, acho que era muito mais, Ale. Eu chuto mais, mas enfim. Mas que fosse 5 mil. Né? Imagina, uma tiragem do Pipoca aqui, normal, de 5 mil. Como é que você consegue enxergar hoje, com toda a facilidade que a gente tem, alguma pessoa conseguir comprar uma tiragem inteira do Pipoca? Não dá, cara. Não dá. Como é que esse cara fez isso naquela época? Então, é uma lenda maravilhosa de colecionismo. Muito, muito boa. Mas eu, particularmente, acho que tem algumas falhas aí. Mas outros colecionadores que conheceram ele falaram, o Ota falava e tal. Pode ser que eles estivessem na zoeira. Sim. Pra promover ainda mais a lenda. Às vezes foi uma piada, às vezes ouviu de, né, assim, aquele negócio, você escutou uma fofoca ali e interpretou errado. É a história também de quem conta um conto, aumenta um ponto, né? E, estamos agora em 2024. Essa história aí deve ter, né? Eles só quiseram promover a zoeira mesmo. A zoeira, exato. E tal, não sei. Mas, aí vem o terceiro aspecto da história. Não muda o fato que é um dos quadrinhos mais raros do Brasil. Caramba. E você não encontra. Por que diabo você não encontra? Esquisito, hein? Esquisitaço. Eu queria muito saber a tiragem disso. Porque é isso, pode ter sido algo na casa aí dos 20, 30, 100 mil exemplares, pode ter sido algo muito reduzido mesmo, pode ter, sei lá, tem umas histórias assim, né, deu problema na gráfica, tiveram que recolher o lote e só algumas coisas, uma parte disso chegou nas bancas. Uma coisa que aconteceu por ser Segunda Guerra Mundial, quando a Segunda Guerra começa lá em 39, 40 e 41, as coisas continuaram normais aqui em termos de publicação. A partir de 42, você já começa a ter o problema de papel. O papel começou a faltar. Pelo que eu sei e pelo que grandes estudiosos falam, final de 43 e 44 é o ápice. Tá. Então, muitas dessas edições, inclusive os jornais e tal, começaram a sair com, sei lá, se era 60 mil a tiragem, estava saindo com 10 mil, sabe, uma coisa assim, porque não tinha papel para fazer. A gente tá falando números totalmente hipotéticos aqui. Hipotético, total, tô chutando. Mas a gente sabe que no final de 43 e 44 já estava rolando isso, né? Tá. A partir de 45 você ainda tem esse problema e tal, mas já começa a normalizar com o término da guerra. Em 46 e tal, as coisas já parecem estar normalizadas. Mas eu não creio que em 42, isso é um credo meu, não creio que em 42 já tivesse esse problema do papel. E você tem outras edições que saíram nessa época que não são raras, né? Que não é tão difícil de achar. Por que essa em específico?
Galera, eu sei que tem um monte de colecionador das antigas que assiste o Papel Jornal e vira e mexe, vai lá nos comentários e traz aí pra gente informações valiosíssimas. Sim. Se você sabe algo mais a respeito dessa história, se você conhece mais lendas, se você tem fatos, porque a gente está fazendo conjecturas aqui, né? Se você tem fatos, se você tem... Manda aí pra gente. Porque é muito legal, é um capítulo importantíssimo da história dos quadrinhos brasileiros, né? Total. Caramba, Alexandre. E agora a gente entra direto na publicação em si, né? Eu coloquei vários post-its aí, porque essa é uma publicação maravilhosa. E a primeira coisa que eu quero colocar, você falou assim, olha, não tem propaganda, não tem isso tudo. Na capa, né? Nas capas. E é fato. A não ser propaganda da própria editora, né? A quarta capa. Ah, sim. A quarta capa tem ali, leia o gibi, leia o Globo Juvenil. Mas aí você entra com uma guarda super bonita aqui, de uns caneirinhos e tal. Uma coisa meio onírica, né? Parece. E você tem um editorial. E eles fazem um preâmbulo aqui justamente a respeito da situação que o mundo está vivendo. Dá uma lida aqui nesse terceiro parágrafo, Danielzinho. Vamos ver. Infelizmente, as circunstâncias em que se encontra agora o mundo impedem ou põem um travo de amargura na realização dessas festas tradicionais de família a que os nossos pais com tanta alegria se dedicavam. Há hoje muito sofrimento no mundo, e graças a esse sentimento de fraternidade e solidariedade humana que sempre distinguiu o povo do Brasil, não podemos deixar de pensar nos outros homens, nossos irmãos, que tantos trabalhos estão passando sob outros céus do mundo. De certo, esses dias de angústia passarão e a paz voltará a envolver o mundo e os homens continuarão a celebrar com alegria e em calma os seus festejos tradicionais. Queremos, por isso, que esta edição de Gibi represente para vocês, amigos leitores, uma ilha de sossego entre as preocupações revoltas do momento e onde possam ser encontradas aquela alegria e aquela felicidade que sempre cercaram a noite encantada e tranquila de São João. Olha, que legal, né, cara? Nossa! Que legal, né? E uma coisa que eu acho bacana, porque isso é algo que a gente muito faz aqui no Pipoca, né? Traçar um paralelo com a nossa história aqui. Eu me recordo daqueles momentos dificílimos de pandemia que nós vivemos e tudo, e que a gente vinha aqui, eu, você e o Bruno, só nós, toda a equipe em casa e tal, e a gente fala assim, olha, a gente tem que... Aconteça o que acontecer, a gente não pode ficar doente, a gente tem que continuar fazendo esses vídeos. Muito tempo fazendo de casa mesmo, né? Como dava. E depois veio pra cá, né? Agora que deu, a gente tem que continuar tentando ajudar as pessoas, levar alegria, levar um momento, o mundo está passando um momento tão difícil que o mínimo que a gente pode fazer é trazer um pouco de felicidade, né? E me parece que isso sempre foi a missão dos quadrinhos, que a gente está falando de um negócio de 1942 em que o mundo estava ultrapassando no auge da Segunda Guerra. No auge da guerra, o mundo estava passando um momento dificílimo. E qual é a visão de quem publicava quadrinhos na época? Olha, a realidade é horrível. Mas por meio desta publicação aqui, você vai esquecer um pouquinho dela e você vai sorrir. Descansar. E parece que, saca, essa foi sempre a missão dos quadrinhos. Sim. É incrível pensar que 300 anos depois, né, a gente teve essa tragédia do Rio Grande do Sul agora, e a gente fez live, a gente continua produzindo os nossos negócios e tal, e tentando levar também um pouco de alegria às pessoas que estão vivendo momentos difíceis na vida. É isso aí. Né? Eu achei esse texto muito bonito. O texto é muito bonito. Por isso que eu destaquei ele aqui também. E agora a gente entra na publicação em si. Antes de falar da publicação, eu quero saber, como é que foi a sensação quando você conseguiu esse exemplar? Porque você já sabia que era raro. Você não comprou por acaso, achou bonito e comprou. Sim. Ou foi tipo, nossa, tava passando no sebo e achei por R$5. Não foi assim. Você já sabia que isso era raro, procurou. Como é que foi? Você deve ter ficado felicíssimo. É uma das coisas mais importantes da sua coleção, né? Sim, foi algo que eu falei finalmente. Porque eu passei muito e muito tempo procurando. As pouquíssimas... Eu nunca tinha visto uma pessoalmente. As pouquíssimas ocasiões que eu vi à venda, lá nos primórdios do Mercado Livre e tal, não tinha dinheiro para comprar e nunca tinha pegado um na mão, até que calhou. Apareceu um para mim e eu tinha a grana. Aí eu falei, pô. E numa condição ótima, né, cara? Tá novinho, tá super bonito. É o segundo aspecto, né? Ele tem até algumas pagininhas aqui que estão um pouquinho reformadas, mas ele tá numa condição excelente. Tá mesmo. Muito legal. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira página, o editorial aqui que a gente falou. E essa aqui era uma coisa que acontecia comumente, tanto no Globo Juvenil quanto no Gibi. Algumas propagandas, alguns comentários, né? Ó, no mundo dos selos, sobre sapatos. Você sabia,
aqui, eles tentavam ser instrutivos, principalmente no Globo Juvenil, você vê muito isso. Esse lado pedagógico, assim, de ensinar alguma coisa para as crianças também, para além das histórias. Afinal, era assumidamente pensado para jovens, né? E aí você tem um conto, também era normal você ter contos aí de grandes criadores, Nas Areias do Deserto, tá vendo? Todo de datilografado, tal, bonitão. O Índio, o primeiro poeta do Brasil, falando um pouco sobre o Tupi-Guarani. Um artigo, né? Um artigo, tal. Aí a gente entra nos quadrinhos em si. A Trinca do Terror. Aqui a gente tem uma curiosidade maravilhosa. A Trinca do Terror, aqui é a estreia deles no Brasil. Né? Do trio de personagens. Né? É o Menta, qual era o nome dos três? Eles são 3 gêmeos, que eles têm superpoderes. Esqueci o nome dos 3 aí, vocês estão vendo na tela. Só que começa uma loucura aqui. De acordo com o Guia dos Quadrinhos, a primeira história aqui saiu na revista Tip Top Comics, do número 58. E aí vão tendo todas as histórias, vai ter a saga aqui do 58 até o 61. Isso, Tip Top Comics norte-americana, né? Só que aí, Danielzinho, quando você começa a ler, a história tá começada. Você vê, ó. Depois de reaverem o rádio desaparecido, a Trinca do Terror inicia a viagem de volta ao continente, levando Diana Walters e o professor Mário, assassino do pai de Diana. A história tá começada. Já começada, já. Aí, se você começa a ler isso daqui, você fala, porra, que porra é essa, cara? Eles publicavam a Trinca do Terror no suplemento ou no gibi? Não. Aqui é a estreia dos personagens do Brasil. Já estreia com uma história começada já. Já estreia com uma história começada. Mas a coisa mais bizarra é... Então, que nem eu disse, do número 58 até o número 61, aqui... Vai tudo numa sequência só. É a história da... E tem um buraquinho de traço, hein? Tem. Ai. Vem a história da Trinca do Terror. Então tudo isso aqui é a história da Trinca do Terror. Dito isso, acontece que já no meio do quadrinho, vamos dar um salto aqui, você tem... Voltou a Trinca do Terror. Em que eles publicam as histórias da Tip Comics 54 até 57. As imediatamente antes. Por que eles não publicaram isso primeiro? Que isso? Sei, que edição é essa? Então, é muito maluco, cara. Não pode ser. Então você tem a Trinca do Terror, começa aqui com o comissário de polícia. Ele vai lá, ó, ele tá chegando no carro. Ele vai lá e visita os trigêmeos, né? E fala pra eles que tem um carregamento de rádio que foi roubado e que eles têm que ir lá e ir atrás. E eles se vestem, né? Eles se transformam aqui e começa toda a história que vai levar eles até lá. Então, ó, ao longo da história, eles vão desvendando o mistério, chegam no navio, encontram o primeiro inimigo, tal. Enquanto eles estão no navio, eles encontram a tal da Diana Walters, que está sendo presa lá. Nossa. E aí tem o vilão que assassina o pai dela. Aí aqui é revelado a vilãzona, que essa daqui é a Vapne. Eu acho muito louco quando você vê esses quadrinhos dos anos 40, eles desenhavam as mulheres igualzinho elas se pintavam na época, né? Quando você vê um filme dos anos 40, elas tinham meio essa sobrancelha, assim. Sim. Esse tipo de maquiagem da época, né? Esse tipo de cabelo, e os quadrinhos recriavam. E Mulher aí, Maravilha tem muitas figuras assim, né? Muitas. E aí quando termina a história, termina exatamente no ponto em que essa daqui... Puta que não é possível. O editor não leu, falou, gente, é só colocar antes. Que puta loucura. Que isso, cara, que doideira. Já imaginou isso nos dias de hoje, Danielzinho? Nossa senhora, Alexandre. Bom, depois da Trinca do Terror, você mais tem... artigos sobre navios agora. Um navio muito grande. Você tem uma história do Homem-Espelho. Eu fui fazendo algumas marcações, né? E saltando, a história do Homem-Espelho, ela é bem extensa aqui também, né? E aqui a gente tem o grande destaque. O Spirit do Will Eisner, né? A chegada do Spirit no Brasil. Ah, essa é a chegada. A estreia do Spirit aqui no Brasil é essa. Estreia do Spirit. Caramba. E junto com os principais coadjuvantes, o Dolan e tal, né? Uhum. E olha que página bonita, Danielzinho. Aí nós temos aqui uma primeira aventura curtinha, né? Spirit em cores, né, o que era bastante frequente nessa época. Sim. Né, você vê histórias do Spirit em cores. Já apareceu o Ébano também. O público vai sendo introduzido ao personagem. Aí na sequência da história do Spirit, você tem uma história da Dora, que era uma investigadora. Em inglês o nome dela é Lady Luck. Lady Luck.
A Dora também saía... Era tudo de uma revista que o Will Eisner fazia lá. Acho que é Spirit Section, um negócio assim no original. Ele criou muito personagem, né, o Will Eisner. Depois ele passava para alguns caras fazerem. O Místico é esse caso também. Tanto que na sequência é uma história do Místico. Também é Místico. Aqui no Brasil também saiu como Mr. X. Exatamente, isso é tudo nessa revista do Spirit. A história do Will Eisner é fabulosa. A gente precisa fazer um mestre na arte dele aqui também. Porra, hein, cara. A gente precisa arrumar alguma coisa dele pra publicar isso também, sim. Aí puta vida, já pensou? Nossa, era um dos meus sonhos. Também, Ale. Sou muito fanático por ele. Eu piro. Aí na sequência vem o Tereré. Tereré na corte do rei Arthur. E o Tereré é um personagem que tá muito esquecido hoje em dia, mas nos anos 40 ele era gigante, ele era publicado em tiras dominicais, né? Do Ralph B. Fuller. Saía no Globo Juvenil, saía em gibi, saía um monte de lugar e tal, era um dos favoritos aí do público. Foi capa de um monte dessas publicações e é um dos destaques da edição, né? Olha o tamanho da história dele, é gigante. Grande pra caramba. Grande pra caramba. Depois da história do Tereré, eles remontam a história aqui, né? As tiras pra caber nessa publicação aqui, né? Depois vem a da Trinca do Terror, que a gente já falou, essa loucura aí que acontece. E na sequência, mais uma curiosidade. O Zorro e o Segredo do Delegado. Zorro do Charles Flanders. Tá. Só que a gente já falou isso em diversas ocasiões. Esse não é o Zorro. É o Lone Ranger. Esse é o Lone Ranger. Exato. O Cavaleiro Solitário. Sim. Que tinha o Io Silver. Tinha o Silver e tinha o Parceiro Tonto. Não sei porquê. Em que momento que alguém lá nos anos... Acho que foi nos anos 30, provavelmente, talvez até antes, teve a brilhante ideia de colocar Zorro. Saca? Dizem também, é outra das grandes lendas do colecionismo, né? Os filmes do Zorro faziam sucesso. Aí teve aqueles filmes lá do Douglas Fairbanks e tudo e tal. E alguém, por bem, falou assim, olha, a máscara é igual, né? Usa chapéu também, tem máscara. Não, o personagem, vai. Anda de cavalo também. Por que não? Que loucura. E assim, galera, isso perdurou por décadas. Décadas. Muito depois dessa publicação aqui, quando a Ebal começa a lançar os seus quadrinhos, era Zorro, né? Pô, e eram um dos campeões de venda, saca? E todo mundo sabia, com certeza esses editores sabiam, Ale, porque eles estavam comprando os direitos do Lone Ranger. Lone Ranger, né? E aí, foda-se. E depois veio o seriado do Lone Ranger na TV, né? E essa é uma informação que eu não tenho. Quando você procura essas coisas na internet, eles falam que é Zorro, mas será que quando passava na televisão, será que eles dublavam como Zorro ou será que eles dublavam como Cavaleiro Solitário? Não sei. Porque foi um seriado de extremo sucesso. Sim. Aí, né? E aí eu peço novamente a ajuda do pessoal, né? O pessoal das antigas e tal, que tem essas informações. Como é que isso era veiculado aqui? Será que as emissoras de TV elas se rendiam ao que era publicado nos quadrinhos e dublavam igual? Ou será que eles não estavam nem aí? Pô, sou louco pra saber essa história, galera. É uma boa curiosidade, hein? Mas o fato é que essas aqui também são tiras dominicais, né? E é um dos destaques da edição também, publicada. Você vê que é um pedação aqui. Tá. Na sequência do Cavaleiro Solitário, vem Ferdinando. o Ferdinando. Do Alcap, né? Clássico absoluto dos quadrinhos. Alcap, um dos maiores quadrinistas da geração dele, gênio, né? Era o Little Abner, que foi chamado durante anos aqui no Brasil também de Ferdinando. Essa história é muito bacana, porque o Ferdinando aqui, que é um grande caipira também, tem umas aventuras hilárias. Olha que ele aparece como herói nessa história. Olha a arte do Alcap, cara. O traço dele é espetacular. Com esse topetão dele. Mesmo hoje, quando eu leio assim, cara, tem umas piadas erradas, tem umas coisas muito ingênuas e tal, mas era muito engraçado. Muito mestre. Puta personagem. O Franco Frazetta, ele trabalhou como Ghost do Alcap, né? Ele chegou a fazer algumas histórias do Ferdinando no começo de carreira, sem assinar. A gente conta isso quando a gente estava lançando o Dambran, a gente fez aqui no canal alguns especiais do Frazetta e contamos essa história Verdade. Só lembrando aí que sempre entre uma história e outra aparecem aí os artigos e tal, e aí a gente volta pro Spirit. Pro Espírito. Espírito. Também não sei em que momento que virou Spirit, porque todas essas publicações antigas eram Espírito. E olha essa página, Daniel. Ele era mestre demais. As páginas de abertura são espetaculares. Que coisa linda, não? Nossa, que... espetacular demais. Espetáculo mesmo, viu? Então é isso. Na sequência agora a gente tem uma saga longa do Spirit aqui, né? Com várias histórias na sequência e depois a gente retoma
os mesmos personagens. Aí a Dora volta, história bonita pra caramba. Depois o Místico volta. Aqui mais Spirit, aí você tem mais um Místico pro final, e você fecha a edição com uma história do Manduka. É uma história aqui do Manduka, o Garoto Travesti, e que é uma história meio liliputiana, em que ele é reduzido. Aqui, tá vendo? Fica meio querendo encolher as crianças. E não tem nada de São João, nem nada do tipo, né? Tipo, só usaram como desculpa a data pra uma publicação... Uma publicação especial. Mas assim, não tem um artigo sobre São João, tirando o editorial ali. Tem artigo sobre navio mercante, tem artigo sobre sapato, um monte de coisa assim. Não tem nada mais a fundo de São João. Essencialmente... Não tem uma história relacionada a isso, né? Sei lá, podia ter contratado um brasileiro. Como fazer uma coisa de Natal, uma história... É só um catálogo mesmo das histórias que eles já publicavam ou queriam estrear aqui no Brasil, né? Como o caso do Spirit. E uma das coisas que eles costumavam fazer nas edições especiais, tanto a de São João e de Natal quanto os almanaques, é trazer estreias, porque eles testavam a reação do público. Era muito comum naquela época a galera gostar de um personagem e escrever cartas, né? Então você tem alguns carro-chefes aqui, o Tereré, o Zorro e tal, e aí Ferdinando, e aí entra o Spirit. Né? Sabe que a galera vai gostar desse Spirit? Então esse era um momento aí que eles testavam, né? E funcionando, normalmente é para a revista Gibi, né? O Spirit é esse caso, ele passa a ser publicado posteriormente na Gibi. Entendi. E fez muito sucesso, era o Spirit, o Spirit, né? Do Will Eisner. Sensacional. Que curiosidade, que papel jornal espetacular, Alexandre. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. Eu adorei. Se você tiver uma gibi aí dando sopa, essa gibi do São João, e quiser me dar de presente, pode mandar. Caixa postal tá aqui embaixo. Aí agora, só para dar os devidos créditos, né? Grande parte dessas histórias, quem passou para mim foi o meu amigo Ranieri, do Museu dos Gibis. Tá. O Museu dos Gibis, ele é um site maravilhoso, tem muita coisa antiga e tem uma página também incrível aí no Mercado Livre. Né, vamos deixar o link aí também para vocês, tanto o link da Rica, se você quiser comprar a sua edição do Gibi de São João, quanto o link do Museu dos Gibis. Boa. E é mais uma história maravilhosa do colecionismo nacional que está registrada aqui no Papel Jornal. Sensacional. Se você tiver mais informações sobre qualquer um desses assuntos aqui, por favor, seção de comentários. A gente continua trocando ideia lá. Beleza? Beleza. É isso. Então, tchau, galera. Obrigado pela companhia. Até breve.